Olá a todos. Hoje nós vamos pegar o dicionário e vamos estudar 4 palavras, ok? Carnaval, apoteose, musa e diva. O que vocês acham? Vamos lá. Todo mundo sabe o que é carnaval, apoteose, musas e divas, não é verdade? Todo mundo sabe, não sabe? Mais ou menos? Então vamos lá. A verdade por trás da ignorância do povo. A gente vai entender por que a gente não aprende, nós não aprendemos coisas básicas, como por exemplo, essas nomenclaturas que nós mesmos usamos, como diva, musa, carnaval e apoteose, né? Então vamos lá. Vamos começar por diva. Vou pegar o dicionário, ó. Sinônimo de deusa ou de divindade feminina. Aí, exemplo do uso da palavra diva. Kim Kardashian, não tenho a menor ideia quem é uma força da natureza, é uma diva. Ó, eu imagino que é um ser humano, né? Mas, pessoal, olha aqui. Também aqui é num livro, tá? Tô deixando os links abaixo. Se corrermos agora para o significado encontrado em todos os dicionários da língua portuguesa, teremos que diva é uma divindade feminina, uma deusa. No sentido figurado, é uma mulher muito bonita. É um substantivo feminino derivado do latim divus, deusa. Diva era uma palavra inicialmente usada para célebres cantoras de ópera, etc. Tal. Mas diva significa basicamente uma divindade, uma deusa. Tá? Então tem pessoas que dizem o seguinte: só existe um Deus. E aí começa a chamar as pessoas de diva. Por que será? Será que talvez a pessoa não saiba o que significa diva? Olha só. E musa? O que é musa? De onde vem a palavra museu? Será que vem de musa? Vamos lá. As musas, tá? Vem da mitologia grega. Elas eram entidades a quem eram atribuídas a capacidade de inspirar a criação artística ou científica. Eram as 9 filhas da deusa Memória, tá? Já vou pegar a tradução aqui, da deusa Memória. Já ouviu falar Memória? Da deusa Memória, com Zeus. O templo das musas era o Museum. Termo que deu origem à palavra museu nas diversas línguas indo-europeias, como local de cultivo e preservação das artes e ciência. Ok? E aí, você já ouviu falar de um cara que chama Clio? Clio é uma das musas, uma das 9 musas, tá? Das 9 filhas aí da deusa com D pequeno, Memória com o Zeus, né? Vamos lá. Origem mitológica. Após a vitória dos deuses do Olimpo sobre os filhos de Urano, conhecidos como titãs, foi solicitado a Zeus que se criassem divindades capazes de cantar a vitória perpétua para perpetuar a glória dos olímpicos. Zeus então partilhou o leito com a Memória, né, com a Menimósine, a deusa da memória, durante 10 noites consecutivas, e um ano depois a Menimósine, e a Memória, deu à luz a 9 filhas em um lugar próximo ao Monte Olimpo. Criou-as ali o caçador XPTO. E aqui tem uma figura aqui de uma musa com que não parece um anjo caído, isso aqui não. Será que não parece um anjo, né? Tá pela dona aqui a musa, e isso aqui é um anjo, hein? Interessante, né? História, né? Mitologia. Vamos ver. Continuando aqui. Então as musas. Estão aqui as 9, ó. No palácio de Achileion. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 musas. As 9 estátuas das 9 musas. Culto às musas. Tá? A adoração das musas surgiu originalmente perto lá do Monte Olimpo. E ofereciam-lhes sacrifício em Esparta, tá? Antes deles irem para a guerra e tudo mais. Inclusive está aqui uma musa aqui, ó, com a cabeça de alguém, né? Quando Pitágoras chegou a Crotona, seu primeiro conselho aos crotonienses foi construir um altar às musas no centro da cidade para impulsionar a harmonia cívica e aprendizagem. Caramba, hein? Então Pitágoras aí gostava das musas, hein? Interessante. Eu sempre me perguntei assim, por que Pitágoras é tão importante até hoje, né?
Tipo assim, desculpa pessoal, olha, como eu posso dizer sem ser ofensivo? Assim, se Pitágoras não tivesse desenvolvido o que desenvolveu, qualquer outra pessoa tinha feito, ok? Não é assim, tá? Desculpa pessoal. Mas é muita arrogância, etc. Desculpa, ele não fez nada assim extraordinário, tá? Não foi assim, tipo, sei lá, Maxwell, sei lá, tantos outros cientistas que fizeram coisas assim realmente, tá, importantíssimas, né? Mas tudo bem, continuando aqui. Muitas figuras do iluminismo buscaram estabelecer o culto às musas no século XVIII. Um efeito secundário desse movimento foi o uso da palavra museu para referir-se ao lugar destinado à exibição pública do conhecimento, né? A palavra musa também deu origem à palavra música, ok? E aí então, as 9 musas do Olimpo, incluindo aqui a Urânia, né, com o globinho na mão, né? Ok, então aí que vem a musa. Então, olha só, será que até hoje a gente adora as musas em rituais pagãos? O que vocês acham? Olha só, Carnaval 2020. Veja quem são as musas do Carnaval de São Paulo em 2020. Será que, tipo assim, o Carnaval é uma coisa muito pagã? Vamos ver. Eu não falei o que é Carnaval? Vamos lá. O que significa apoteose? Apoteose é o final do Carnaval, né? Os ganhadores do Carnaval e tudo mais. Olha só. Apoteose. Ação de incluir entre os deuses deificação, cerimônia de deificação dos imperadores, heróis e etc. Então vamos lá, apoteose significa, é uma cerimônia onde você pega um ser humano e eleva ele para o nível de Deus. Tipo assim, muito pagão, muito. Aí o cara diz que acredita em um só Deus. Aí ele vai no carnaval idolatrar musas, que ele vai ver as musas na televisão, para ver quais musas, quais representações de musas vão estar na cerimônia da apoteose, que é quando elas são elevadas a um nível divino. Vão virar divas, deusas, não é verdade? Você tá de brincadeira. Olha lá, Praça da Apoteose do Carnaval do Rio. Note a quantidade de pessoas aqui. Eu aposto que deve ter pelo menos um cara aqui que é cristão e diz que só existe um Deus, mas está indo na cerimônia da apoteose, onde uma cambada de gente vai se elevar no ritual pagão do carnaval a nível de deuses. O que vocês acham? Será que tem um cristão aqui no meio? Será? Acho que não, vai. Acho que não. Nenhum cristão participaria de uma coisa dessa, na verdade. Pensa só. Eleger musas que já vem lá da Grécia, dessas mitologias gregas. A gente vê pinturas aí com as musas com anjos, tá? Porque tem asas esses seres aí. E aí a gente vai lá, cria uma cerimônia, basicamente, onde se elegem musas que vão para a apoteose no final. Não pode ter nenhum cristão. Será? Tudo isso aqui é pagão, ó. 100% pagão. Tem nenhum cristão aqui. Se tiver, é bom começar a pedir perdão, entendeu? Porque com certeza não tem nenhum cristão aqui. Zero cristão aí. Olha lá, de novo. Olha a multidão de gente. Todo mundo pagou para estar aqui, tá? Não é grátis. Pelo menos é o que eu penso, né? Em São Paulo, pelo que eu sei, não era grátis. Quando estava em São Paulo ainda. Mas olha só. Olha a quantidade de gente. Então assim, tem gente que junta dinheiro o ano inteiro para conseguir comprar uma fantasia para ir depois lá se elevar ao nível de deuses. Você tá de brincadeira. Com certeza que é um ritual pagão gigantesco. Não tem um cristão aqui. Nenhum. 0%. Certeza. Agora, a gente já viu o que é diva, né? Que significa deusa. A gente já viu o que é musa, que vem da Grécia Antiga. A gente já viu o que é apoteose, pelo dicionário, que é uma cerimônia que torna um ser humano em deuses, vamos dizer assim. E agora a gente vai para o significado de carnaval, né? Ok. Olha lá. Carnaval. Período anual de festas profanas,
originadas na antiguidade e recuperadas pelo cristianismo. Não sei de onde eles tiraram isso, porque o cristianismo sempre combateu o carnaval. E que começava no dia de Reis, Epifania, e acabava na quarta-feira de cinzas, às vésperas da quaresma. Né? São festejos populares provenientes de ritos e costumes pagãos, com certeza. Caracterizavam-se pela liberdade de expressão e movimento. Período de 3 dias anteriores à quarta-feira de cinzas dedicados aos festejos. Ok. Conheça a origem da palavra carnaval. Era um período anual de festas profanas e hoje corresponde ao período de 3 dias que sempre acaba na quarta-feira de cinzas. Vamos lá. Então a gente já falou aqui que é diva, musa, apoteose, carnaval. Agora a gente vai inverter. Carnaval, apoteose, musa, diva. Vamos lá. O carnaval é uma festa pagã profana, onde são estabelecidas divas, que são representações das musas gregas, que eram as 9 filhas de Zeus com a memória. E que culmina então numa apoteose, que é uma cerimônia de deificação de pessoas, de seres humanos. Então, vem 2 perguntas aqui, 2 conjuntos de perguntas. Vamos lá. Primeira, será que o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, se agrada com esse tipo de festa? Será que o Messias foi pregado em uma cruz para salvar pessoas que cultuam deuses gregos, e essas pessoas essas pessoas vão para o inferno se não se arrependerem? Vamos lá. O Messias foi pregado na cruz, tá? Passou por todo aquele sofrimento para salvar pessoas que vão lá cultuar seres humanos para dizer que eles são no nível de Deus. E ele vai salvar todas essas pessoas, ou essas pessoas que fazem essas profanações vão para o inferno se não se arrependerem. A pergunta, o que vocês acham? Vamos para a próxima pergunta. Como será que uma pessoa deve se sentir no dia do seu julgamento, na frente do Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, do Messias, dos patriarcas e de seus entes queridos, ao explicar que essa pessoa, ela própria, participou desse tipo de cerimônia, mas que ela nem imaginava que desagradava a vontade do Criador? É inocente, não. Não, tô tranquilo. Tô tranquilo. Fui lá, tal, vi um monte de pessoas peladas, etc. Uma coisa bem profana, pagã, na cara dura, etc. Tal. Ainda assisti um vídeo no YouTube com o cara explicando o que é carnaval, divas, musas e apoteose. Aí, tipo assim, eu olhei e falei assim, esses caras são neuróticos, isso é tranquilo. Que mal tem? E, inclusive, muitas pessoas vão com crianças no lugar onde todo mundo tá pelado. Tem nada demais. Já pensou a pessoa na presença dos patriarcas, na presença do Messias, na presença do Criador? Não foi assim tão ruim, né? Todas aquelas coisas horríveis que acontecem lá, mas eu não participei, eu estive lá pagando, etc. Não, imagina. Fico imaginando, como é que será que a pessoa se sente? Tipo assim, deve ser um papelão, né? Então assim, vamos lá. Por fim, a última pergunta do vídeo. Você vai celebrar o carnaval este ano? Sim. Sem problemas, cara. O que eu costumo dizer assim, se você quer aproveitar as coisas da carne, aproveita bem, porque a eternidade ela é bem longa, ok? Então aproveita o momento, porque a eternidade é bem longa. Tá? Então assim, cada um tem sua escolha, tá? O nosso momento de vida aqui ele é muito curto. A gente está sendo testado, a gente está sendo observado aqui, certo? O nosso comportamento está sendo avaliado. O Messias carregou uma cruz, foi humilhado, né? Morreu para nos salvar. E aquilo ali não foi nada engraçado. Aquilo ali foi para salvar cada um de nós, cada um dos nossos filhos. Geração após geração. Ele limpou nossos pecados com o sangue dele. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que ser digno dessa responsabilidade. Tipo, não é assim, ok, limpou meus pecados, agora eu vou pecar todos os dias. Não é assim que funciona. Ok? Então, assim, a gente tem que levar muito a sério isso. Sim, existem centenas de rituais pagãos.
tudo tem origem pagã, basicamente, o pessoal fez de propósito isso, tá? Não é assim, ó... Você vê, as palavras, tudo foi escolhido vindo de origem pagã, né? Sim, teria outras palavras que não são de origem pagã, mas tipo assim, a gente vive nesse mundo pagão. Basicamente, para quem não sabe, a gente vive no Egito, lá na questão de Bíblia, a gente está no Egito, tá? Cheio de pagão para tudo quanto é lado. E assim, ok, o pessoal gosta de fazer essas coisas, mas assim, tente se isolar disso, tente não participar, tá? Alguém te convida para ir no carnaval, eu acho que eu vou sim. Vai nada, entendeu? Dá uma resposta lá qualquer, não importa. Vou tentar. Tentar não é mentira, sério, vou tentar. Eu não consegui, pronto. Né? Tipo assim, tem uma boa resposta, tá? Mas assim, tente evitar esse tipo de coisa, é muita baixaria, tá? Faz muito mal para nossa alma. É um momento que o diabo tá rindo muito. E é um momento sério, tá? Porque tipo, é um momento que assim, ele tá aproveitando. E a gente, tipo assim, tem que estar sério, tá? Ele é nosso adversário. Bom, falando em adversário, de vez em quando a gente tem alguns problemas aqui no YouTube, como todo mundo sabe, então eu continuo insistindo, vou insistir durante um bom tempo, até acabar as vagas lá do Telegram. A gente está indo muito bem. O Telegram é esse aqui, ó, t.me/ciência de verdade oficial, ou para quem quiser, instala no celular. A minha esposa instalou para mim também. Tipo assim, você simplesmente consegue ver tudo que está chegando ali, as pessoas mandam mensagem, podcast, você liga podcast e ouve no Telegram, né? Não sei se quando vocês estiverem vendo esse vídeo já vai ter podcast lá, tá? Porque eu estou gravando antes, mas a ideia é sim ter podcasts no Telegram e vai ser bastante legal. Esse ano a gente vai desenvolver essa ferramenta maravilhosa que é o Telegram. É uma ferramenta anti-censura, tá? É difícil de ser censurada e assim, vale a pena a gente investir um pouco de tempo e um pouco de esforço nessa ferramenta que é o Telegram. E por isso que eu insisto tanto. Então assim, é gratuito, todo mundo pode entrar lá, só que tem 200 mil vagas. Parece que é vaga pra caramba, mas aqui nesse canal tem 340 mil pessoas, então assim, cabe metade das pessoas. Então já encheu um quarto, mais ou menos, e a gente tem mais espaço lá, mas depois, fim, tá bom? Eu acho que só vou alimentar um Telegram mesmo, não vou ficar criando 10 Telegram, tá? Até porque 10 Telegram seria muita gente, mas acho que é isso. Tá bom? E aí, depois que encher as 200 mil pessoas, quando sai aparece uma vaga, e aí quem quiser pega a vaga, e assim vai. Mas por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela paciência, e se inscrevam lá no Telegram, vale a pena, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigado, até mais.